Ó, turminha, primeiramente, muitíssimo boa tarde. Ó, fala boa tarde pra mim, bem. Fala boa tarde quem tá aí na sala, fala boa tarde, hein? Quem tá no celular, fala boa tarde que eu preciso saber se eu te ouço nessa nova jornada. Oi? Boa tarde, Ed. Ai, Boa sim, ó. tarde. Muito Boa obrigado, valeu. tarde. Maria Eduarda, tá feliz? Nem parece. Você me dando aula, com certeza. Nossa, ganhei o dia. Ó, mais gostoso. Esse elogio é mais gostoso que uma bala, ó. Já os sabores. Vamos lá, então, galera. Não temos tempo a perder, como já diria alguma música que eu não lembro agora o nome, tá? O... Vamos combinar uma coisa antes de começarmos, ó. Por ser esta uma nova modalidade que nós estamos colocando aí, as aulas de livro online, a questão de horários e tudo mais, tá? Vamos combinar o seguinte, galera, na sala, galera que tá na sala, vocês têm que ser ativos no negócio, não vocês dormem aí, vocês já assistiram a aula o dia inteiro, tá? Então façam perguntas. Eu sugiro, acho que a Carla tá aí, né, para fazer a pergunta, é isso? A Carla tá. Sim, tô aqui. Tá. Beleza. Galera, ó, elaborem perguntas durante a aula. Eu sugiro que vocês escrevam no papel e entreguem para Carla, ou vão passando aí na frente até chegar para Carla. E a Carla passa para mim por escrito. Pode ser, Carla? Pode. Beleza. Perguntem então, galera, para a gente poder interagir. E a galera que já está aqui no online, é a mesma coisa, tá? Porque vocês podem ser diretos e fechar e abrir o microfone e falar, tá? Beleza? Ô, Carla, eu vou pedir para você fechar o microfone aí, por favor. Aí, na hora das perguntas, você abre, senão eu fico me ouvindo. Ah, que bonito você tá, bela testa. Ô, galera, vamos lá então, ó. Outra coisa, deixa eu ver a questão das perguntas e tudo mais. E aí eu vou fazer algumas perguntas aqui. Galera de casa, principalmente, me ajuda respondendo. E a galera da sala envia o papelzinho aí. Combinado? Então estamos combinados, fechou. Vamos mergulhar na obra Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. Um livro magnífico, um livro que marca um pouco da minha adolescência, tá? Ou depois eu falo dessa relação. Isso é necessário agora, ó. E a Carla vai colocar o número aqui para mim, tá? Levanta a mão, tanto aqui no online. No online você precisa levantar uma mãozinha aqui embaixo, assim, ó. Que eu não consigo te ver, que você tá com a câmera fechada. Ou levanta a mão para mim, quem leu o livro Morangos Mofados, por favor. Fica muito mais fácil a nossa relação, tá? Ó, aqui eu vi que a Vitória Marcati, a Maria Eduarda de Andrade. Na sala, alguém leu? Levanta a mão, por favor. Fala aí para mim, cara. Quantas pessoas leram o livro, tá? Não levantaram a mão, tá legal? É isso, por isso vocês estão aqui também, né? Beleza, vamos lá, turminha. Morangos Mofados é um livro de um escritor brasileiro, tá? Um escritor brasileiro chamado Caio Fernando Abreu, tá? O Caio Fernando Abreu publicou esse livro em 1982. Beleza? Eu nasci em 1981. Quando eu nasci, esse livro foi meio que publicado, tá? E aí, na adolescência, eu não li esse livro, mas como eu sempre gostei de ler, geralmente a galera que lê gosta de conversar com quem gosta de ler também, né? E ainda mais quando não tinha essa ideia de internet, redes sociais, nada, a gente até lia um pouquinho mais. E esse livro, ele era um livro meio que da galera vida louca, sabe? Aquela galera menos convencional, a galera menos conservadora. Você não lembra, mas esse livro aqui é um livro que você pode até conversar com seu pai, com a sua mãe, se você conversa com eles. Se você não conversa, é um ótimo tema para começar essa relação maravilhosa, tá? Pergunta para seu pai ou para sua mãe como que era o mundo ali nos anos 80, vai?
tá? Então, por exemplo, nos anos 80, pessoas que vocês gostam até hoje, tá? Quem gosta de Legião Urbana, o Renato Russo morre ali no começo dos anos 90 de AIDS. Quem gosta do Cazuza, Meus Heróis, a música do Cazuza, vê se essa música é subversiva do Cazuza, ó. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Olha se isso é contraventor, né? O herói é o cara que morreu de overdose e o inimigo é o que está no poder. Quem que é o inimigo que está no poder ali? Você sabe me dizer ou não? Escreve aí, turminha. Fala comigo, você sabe que eu gosto de conversar no rolê. Hein? Quem que é o inimigo? São vários inimigos, são vários inimigos. Você tem a ditadura militar como uma inimiga. Imagina a ditadura militar dos artistas. Você imagina a censura lendo o livro do Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados, e quem já leu entende, né? Eu acho que um conto que me impacta muito ali é um conto chamado Terça-feira Gorda, tá? Beleza. Então, o que tem... Por que eu tô... Ah, outro cara que vocês gostam pra caramba, aquele do bigodinho. Como chama aquele do bigodinho? Que cantava no Queen. Freddie Mercúrio, tá? Você vai perguntar alguma coisa, Mariana? Tem uma mãozinha levantada, a gente vai se entendendo, viu? Mas, ó, quem for perguntar, não precisa nem levantar a mão. Já mete o gogó. Voltemos. O que... Ó, Freddie Mercury, Renato Russo, Cazuza... Quem mais que eu falei? Freddie Mercury, Renato Russo, Cazuza... Devo ter falado mais alguém, mas não lembro. O que esses caras têm todos em comum? Morreram ali ou nos anos 80, finalzinho, na década de 90. Todos eles homossexuais, todos eles morreram de AIDS. Então, você não estava vivo, mas ali nos anos 90, nos anos 80, a AIDS, ela era... Cara, você tem, ó, pega, pra você não falar que eu tô mentindo e que isso aconteceu de verdade, e olha como o mundo mudou nesse tempo. Você tem a entrevista, eu não lembro de quem na Globo, mas você procura aí no YouTube, você vai encontrar assim, ó. E o artista, o político, não sei se era político ou artista, ele fala isso, ele fala que deveria, para combater a AIDS, você deveria isolar os homossexuais no lugar, deixar que eles fizessem as putaria dele lá, e lá eles se terminassem doentes. A AIDS era atribuída aos homossexuais. Olha isso. E o Caio Fernando Abreu foi contaminado pelo vírus da AIDS e era homossexual. Declarado nos anos 80, nesse rolê, você entendeu? Assim como o Cazuza, como o Freddie Mercury, como o Renato Russo. Agora, pare e pense, o que é a literatura, gato? Fala pra mim. Pensa na sua cabeça, pra você não estar aqui só pra passar numa merda no vestibular. A literatura é a forma que um ser humano tem de expressar as coisas que ele acha da vida. Tenta entrar nessa pele do Caio Fernando Abreu, um cara totalmente contrário do caminho que se espera de um indivíduo num país militar, conservador, cristão. O que esse cara sente? Quer saber? Lê o livro. É isso. Lógico que você vai falar assim para mim. Mas o artista nem sempre escreve o que ele sente, né? Concordo com você. Aí você me derruba. Mas é difícil você dissociar a obra do Caio Fernando Abreu do Caio Fernando Abreu, tá? Quem leu o livro quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa aí, quem leu o livro. Quer complementar? Ó, eu vi que a Vima ergueu a mão, a Maria Eduarda, a Rafa. Eu tô indo bem? Tô no caminho certo? É isso, tá? Você tem ali... primeira coisa, vamos pro livro, então. Ó, aí a gente se aprofunda falando disso e passando a obra, porque eu queria muito ler um conto daqui com vocês. É que o nosso tempo é pouco, né? Ó. A Rafa falou assim, ó. Ed, você acha que possível uma questão de intertextualidade com o filme do Ney Matogrosso, que ficou em alta esse ano, e também aborda a temática? Olha, se eu tivesse que apostar na Bet Nacional, nossa, Bet Nacional tá acabando com o meu dinheiro, por isso que eu tô dando tanta aula. Brincadeira que eu não sou tonto, né? Ainda. Eu apostaria que não. Não sei. Você pode estar...
E eu entendo muito bem a ligação que você fez, né? Nós estamos falando dentro se eu falei de Renato Russo, se eu falei de Cazuza, se eu falei de Freddie Mercury, o Ney Matogrosso estava nesse meio todo, tá? Aliás, uma coisa interessante, eu não assisti o filme ainda, mas várias pessoas que assistiram esse filme do Ney Matogrosso falaram que uma coisa que impressionou eles é como ele se relacionou bastante com gente homossexual e aidética e não se contaminou. Né? A galera sempre fala bastante disso aí, mas eu não assisti o filme ainda. É um dos caras que eu queria ver ao vivo na vida e não vi ainda, tá? Beleza. Vamos lá, ó. Mas tem toda essa relação que você achou muito bem aí. Vamos falar do livro e do vestibular. Para você que vai ler, que eu acho que é uma puta de uma leitura legal, uma forma maneira de se aprender que literatura não é uma coisa chata, tá? Essa é a lista desse ano, nós vamos analisar todos esses livros. Morangos Mofados, Caio Fernando Abreu, Contos Escolhidos. Olha esse parênteses, aí você aprende gramática também para ver qual que é a função dos parênteses. O nome da obra é Morangos Mofados. Você não vai achar a obra com esse nome. Tá? Morangos Mofados é o livro que você tem que ler para fazer a prova da Unicamp, mas não é o livro todo, ó, são os contos que a Unicamp escolheu. Tá? Os contos que a Unicamp escolheu são 6. Eu aposto, vamos apostar pouca coisa, vai? A Vida do Leonardo, professor de história. Eu aposto que se você parar para ler, você não gasta, sei lá, você não vai gastar 3, 4 horas para ler todos esses contos aqui, tá? Se você dividir isso até o dia da Unicamp, esse conto aqui nós vamos ler aqui hoje. Já eliminou um. Aqueles 2, eu desejo muito ler, mesmo que não dê tempo. Nós vamos ler aqui, tá? Você tem depois o conto chamado Além do Ponto, tá? Então não é o livro todo, o livro tem mais contos. Você vai ler o conto primeiro, chama Diálogo. Você vai ler o conto Além do Ponto. Fica ligado na Unicamp, gato. Faça as provas antigas e tudo mais, você vai se dar bem. Você vai ser um unicampeiro. Porque o Morangos Mofados entrou na lista o ano passado. E aí, a única questão que caiu desse livro no ano passado foi sobre esse conto. Nós vamos vê-la depois desse slide. Terça-feira Gorda, como eu falei para vocês, foi o conto que, quando eu li a obra a primeira vez, eu falei assim, quando acabou o conto, eu fiquei assim, ó. Eu parecia o Pedro, com cara de tonto. Você entendeu? Porque o conto já tem essa característica, né? Todo conto, quando acaba, eu acho um conto a porta de entrada para quem vai gostar de literatura na vida. Pega um livro de contos, tá? Todo conto é assim, né? A principal característica dele é te deixar de boca aberta e falar assim, ó, que merda. Nesse conto aqui, vários contos você vai ler e falar assim, ó, eu acho que é a principal característica, mas se você tá anotando, anote essa característica, tá? Eu vou pôr o slide depois, mas já marca isso aqui, ó. Tem mais lacunas do que respostas nesses contos. Talvez você leia Virgão e fale assim, mano, eu achei uma bosta. Eu não entendi tal coisa. Não, você não entendeu, não. Você entendeu do seu jeito. Por exemplo, nesse conto tem uma frase que eu acho maravilhosa. Guarda o Caio Fernando Abreu, você tatuaria isso da sua pele, escrito assim, ó. A dor é uma das poucas sensações que não usam máscara. Não é bem assim, né? A minha tradução ficou bem bosta, tá? É essa frase aqui, ó. Eu lembrei que eu tinha lido em algum lugar que a dor é a única emoção que não usa máscara. E aí, o que é essa máscara? Que dor que é essa? Agora, e outra, tenta entrar na pele daquele cara que eu falei, que é o Caio Fernando Abreu, tá? Beleza, o quarto conto é Pera, Uva ou Maçã. Um conto muito maluco também. Alguém de vocês já assistiu uma série? Eu não lembro em qual plataforma ela passa, porque hoje tá uma putaria isso, né? Tanto lugar pra você assistir as coisas, graças a Deus.
Calma aí que eu tô voltando uns negócios aqui que vocês não estão vendo. Então eu tô meio... Vai. Aqui, ó. Alguém já assistiu uma série chamada Sessão de Terapia? Se assistiu, levanta a mão. Procurem um episódio só dessa série. De preferência o primeiro já. Que é algo que esse conto me lembrou muito. Uma sessão de terapia. E, cara, o psicólogo começa a flertar com a paciente. A terapia já é uma coisa muito delicada, né? Um lugar que se você vai e se abre, você, de verdade, como deve ser, ela mexe muito com as emoções, não é? Mexe muito com os sentimentos e tudo mais. E nesse conto acontece isso. O que eu achei a grande sacada desse conto, eu não sei se quem leu pensa nisso, tá? Ai, por isso tinham que ler. Olha que legal que a gente poderia discutir. No final desse conto, né, pera, ovo, maçã, salada mista, eu sempre fico enganado no seguinte, será que a moça saiu daquele consultório, do jeito que ela sai, para se matar? Ou ela só foi embora? Porque, ó, quando ela tá indo pro... Ela fala isso, né? Ela fala isso pro psicólogo. Ela fala que quando ela tava indo para lá, ela tropeçou num caixão. Pensa isso, mano, quantas vezes na sua vida, se você falar que sim, você vai me surpreender pra caralho. Quantas vezes na vida você tropeçou num caixão? Então, marca essa característica agora também, ó. Se a primeira característica era mais lacunas do que respostas, a segunda é muito simbólico. O que é tropeçar num caixão? Certamente ela não tropeçou num caixão. Para mim, quando eu leio essa parte, eu imagino que alguma coisa passou muito perto dela morrer. E ela tá incomodada na terapia. E o terapeuta tá incomodado com ele. Ele olha pra meia, ele fala assim, mano, ele tá preocupado com a meia, tá preocupado com a calça dele, tá preocupado com a roupa dela. E ela sai de lá, eu lembro que o conto, ele se passa em novembro. Eu acho que dentro do tempo ali da história, ele fala que era alguma coisa de novembro, setembro, alguma coisa assim. E ela sai de lá e fala, feliz ano novo. Então, você tá vendo? São detalhes da história, são detalhes que você tem que estar atento, né, gato? Você tá entrando na Unicamp, porra. Você não consegue ler um texto e... Você entendeu? É isso, é essa maturidade que a universidade quer de você. Você não pode olhar para isso aqui e falar, ai, que chato. Até pode, principalmente a galera das exatas. Mas tem que ter a capacidade de se colocar na pele, tá? E o último conto, que para mim é o mais maravilhoso do livro, o conto Aqueles Dois. Vamos correr que eu quero ler esse conto com vocês, cara. Nossa, o final desse conto também é aquele... O Jorge Luis Borges, que é um escritor argentino, ele falava que o conto, acho que é a melhor definição, ou uma das melhores definições que alguém fez de um conto. O conto, ele é um nocaute literário. Ele fala que o romance, ele vai conquistando a gente porque é muito conflito, muito personagem. O conto, geralmente, é uma sala com 3 personagens. E quando acaba a história, você fica... Tem uma definição que alunos daí da escola já deram para mim várias vezes, que foi assim, ó, professor, acabou? É isso, acabou. O conto é assim, ele acabou, tá? Nós vamos tentar ler 2 desses daí. Vamos voltar aqui para a tela, não, vamos ver a questão do ano passado, ó. Tá aparecendo aí para vocês? Espero que sim, se não tiver, alguém me socorra aí, tá? Questão 44 do ano passado, da primeira fase da prova da Unicamp. No conto, além do ponto, observa-se o contraste entre o eu, personagem que deseja, e o ele, personagem imaginado. Esse conto você vai conseguir se colocar nele se você já passou por isso, ó. Ah, mas é difícil você ter passado por isso, tá? Mas esse conto
ele conta a história de um cara que ele deve ser muito... Ele tem uma baixa estima muito grande. E ele tá indo para um encontro. E aí você percebe, né? O além do ponto. Outra coisa que você deve anotar aí no seu caderno agora, ou nas suas anotações, é o conto tem muita importância o título. Porque por ser uma história muito curta, ele já começa no título. Que ponto é esse? É um ponto de ônibus? Ou tem essa ideia do além do ponto, tipo assim, nossa, além do que eu devia. E esse cara, ele tá indo para um encontro que a gente não sabe quem é. Olha como você vai ficar quando terminar o conto, você vai falar que bosta. Ele tá indo pro... Eu tô fazendo um resumo dos contos já, não sei se você percebeu, tá? Porque eu quero ler 2. Que já tá virando 1. Ele tá indo pro encontro e, cara, ele tá muito tenso. Ele fala assim, puta, eu não queria que ele percebesse que eu tenho tal coisa. Ele tá sempre assim, eu não queria que ele percebesse alguma coisa. E ele tá indo pro encontro a pé, com uma garrafa de conhaque abraçada no peito, tipo... E aí o peito, aqui é o peito, né, cara? O que tem no peito? Geralmente, literariamente, né? Literariamente, o peito é o sentimento. Você entendeu? Literariamente, é lógico que não é fisicamente, mas o peito, ele é esse aconchego do sentimento. Então, esse livro é um livro muito sentimental, tá? Eu não vou me estender. Deixa eu estender pro final do conto, né, ó. Mas não tem como você vai falar assim, ó, mano, que cuzão, ele tá fazendo... Não pode falar isso, né? Tá gravando. Ou ele tá dando spoiler. Spoiler. Ou não tem como dar spoiler, tá? Eu sempre acho que não tem como. Na literatura, o spoiler é mais difícil, porque na literatura o importante não é o que se conta, é como se conta. Você entendeu? Ó, na literatura, olha a Conceição Evaristo, que é a nossa próxima aula. Olha como ela conta, tá? Tem uma personagem no conto dela que ela passa fome. Ela passa fome. E ela conta um dia que a mãe dela, porque a mãe dela tinha 3 filhas, morava num barracão, nossa. Aí você vai falar, isso não existe, né? Só na literatura. Que você não precisa passar fome. Tá vendo o que a literatura faz? Você não precisa passar fome para saber o que é passar fome. Você pode ler a história de alguém que passou fome. Tá? E olha o que a Conceição Evaristo fala para dizer que ela passava fome. Que a mãe dela, ela lembra da mãe dela, colocando água na panela de pressão, ligando para ouvir o barulho do até as crianças dormirem, para não perceberem que não tinha comida. Olha o que ela fala nessa parte. Ela fala que naquela panela, a nossa mãe cozinhava o nosso sonho de comida. Você entendeu? Na literatura, o importante é o que se fala. Então, por exemplo, eu estou contando a história para você que pode parecer bosta, porque eu estou tentando resumir em 2 minutos aqui. Mas nesse conto, você tem um cara que está extremamente, ele esperou extremamente esse encontro. Naquele dia deu tudo errado, ele já tem uma baixa estima, ele está indo se encontrar com um cara, em nenhum momento diz que eles... E aqui, ó, é o que eu estou falando, nesse livro tem mais lacunas do que respostas. Em nenhum momento diz que esse cara é uma relação afetiva amorosa dele. Tá? Já que a temática da homossexualidade ela é muito presente em boa parte dos contos aí, tá? Não esquece daquele cara que nós falamos que é o autor. Não esquece do período que ele viveu. Não esquece que hoje, 30 anos depois, é muito mais fácil, por causa de personagens como esse, você se assumir como homossexual se você tiver desejo por outra pessoa. Tá? Então, esse cara, ele tá indo... Mas esse livro não fala isso. Desculpa, esse livro não fala isso. E é verdade, poucas vezes ele fala isso. Ele deixa aberto. É você quem vai julgar. Assim como sempre foi, né? Assim como sempre foi nessa temática. É você que vai julgar. Beleza. Então ele tá indo pro... Além do ponto, ó. Ele tá indo pro encontro. Começa a chover. Quebra a garrafa de conhaque, não sei o quê.
Quando ele chega no local, que ele bate na porta, ele bate na porta, ele bate na porta, ele bate na porta até cansar e ninguém atende. Tudo isso que aconteceu, chegou lá e ninguém atendeu. Percebe? Quando chega nessa parte do conto, que esse que é o nocaute literário. E aí, olha isso, olha isso. Agora você não vai ler como um virgão isso, né? Você vai pensar assim, quem que é o ele? Que ele fala toda hora. Quem que é esse ele? Será que existe esse ele? Esse cara imaginou na cabeça dele? Você tem noção disso? O que você sente pelas pessoas nunca vai ser igual que a pessoa sente por você. Mas quantas vezes nós, mesmo sabendo disso, não projeta isso na pessoa? Então esse cara, esse encontro era tudo para ele. E ele é um miserável, não esquece isso. No conto ele é um miserável. Vamos ler o texto aqui, ó. E aí você vai ver que a Unicamp não perguntou nada disso. Tão geladas as pernas, é um trecho do conto, tá? Tão geladas as pernas e os braços e a cara que eu pensei em abrir a garrafa de conhaque para beber um gole. Mas eu não queria chegar na casa dele meio bêbado, o hálito fedendo. Eu não queria que ele pensasse que eu andava bebendo. E eu andava. Todo dia um bom pretexto. Tá vendo? Ele não quer que o cara saiba quem ele é de verdade. Tipo você e eu, né? Que muitas vezes não queremos que as pessoas saibam algumas coisas nossas. Essa intimidade, essa máscara que a gente vive no dia a dia. Lembra que eu sempre falo na sala de aula, né? Eu não te conheço fora da escola, mas eu sei que alguma coisa da sua vida você não queria que ninguém soubesse. E esse cara tem um afeto sentimental. Eu fui pensando também que ele ia pensar que eu andava sem dinheiro, chegando a pé naquela chuva toda. E eu andava. O estômago dolorido de fome. E eu não queria que ele pensasse que eu andava insone. E eu andava. O que é o insone? Quem sofre de insônia, né? Eu andava sem dormir. E eu andava, roxas, olheiras. E aí vem a questão da Unicamp, só para você se acostumar com esse golpe do destino, ó. Legal, porque a gente está falando disso, né? Ó. No conto, além do ponto, observa-se que o contraste entre o eu e o personagem que deseja, e o ele, personagem imaginado, aí ela vem aqui, ó, é criado por formas verbais do pretérito imperfeito do indicativo e o pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Percebe, ó? O subjuntivo é certeza, o subjuntivo é dúvida. Né, o pensasse, se ele pensasse nisso, não teria acontecido. Percebe? Isso é uma dúvida, é uma possibilidade. O indicativo é a certeza. É criado pelo uso de orações negativas. Eu não queria, e do pretérito imperfeito do indicativo, eu andava. É criado pela polissemia do verbo andar, usado no sentido de caminhar, deslocar-se e no sentido de seguir e proceder. É criado pelo uso de formas verbais no gerúndio, bebendo, chegando, pela repetição de orações negativas. Eu não queria. Vai pensando, lembra que a Unicamp só tem 4 alternativas, tá? Beleza. A gente volta no final para tentar, baseado nos outros contos, tentar achar a resposta disso aí, tá? Mas pense naquela ideia dos tempos verbais. Beleza, tá? Vamos então para, antes da leitura, ó, vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, a partir daqui, é boa parte do que a gente falou, só que em tópicozinhos. Beleza? Morangos Mofados é o livro mais célebre do Caio Fernando Abreu. Deixa eu voltar uma coisa que eu esqueci, que para mim é sagrada. Ó, para mim é sagrado isso que nós estamos vendo agora, hein? Tá? Cara, várias vezes o vestibular já fez isso, tá? De pedir, colocar a capa do livro e pedir uma questão para você que ela vai perguntar da história relacionada com a capa. Tem um livro que a FUVEST pedia chamado Angústia.
E aí tinha duas cenas. Tinha a capa de primeira edição, a capa da segunda. E ela pedia para você fazer o seguinte, ó. Conte os fatos que aconteceram nesse livro, que está expresso lá na capa. Nas duas capas. Beleza. Então, essa capa aqui, ó, de Morangos Mofados, essa da esquerda que tem alguém sentado. Olha isso. Você acha que essa cena é sentimental ou feliz? Tá? Então, personagens sozinhos. Você viu esse cara aí? Esse cara aí, ele tava sem sono, ele tava bebendo muito, ele era pobre, ele é sozinho, ele queria esse encontro, tá? Beleza. Então, essa capa me lembra muito isso, tá? Essa coisa meio barroca, né? Meio escura, com claro. Esse cara sozinho num divã, né? Parece até ser um divã, um sofá pensativo, essa meia luz, tá? É o clima desses contos. É o clima desses contos. E olha que interessante, a capa da outra edição, o que você enxerga ali? Uma metrópole. Cara, eu não tinha percebido isso até essa aula de agora. Que magnífico, ó. Os contos são o resumo disso. Ó, é esse cara solto nessa cidade. Só que assim, lá nos anos 80. Então o meio aqui é sempre um meio urbano. O Caio Fernando Abreu é gaúcho, tá? É um meio urbano, é sempre a cidade. E é esse cara que tá numa cidade e ele até segue o caminho dele, mas a cidade o julga, né? A cidade o julga pelos seus gostos, a sociedade o julga pelas suas ideologias. O Caio Fernando Abreu teve que ir embora do Brasil. Você entendeu? Os militares rapidamente o prenderiam ou dariam um fim nele, assim como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Belchior, uma galera que teve que, ó, partir do Brasil. Manja aquelas manifestações lá em 8 de janeiro, queriam a retomada desse momento. Você entendeu? Saiu uma reportagem legal no Jornal Globo essa semana, porque o Jornal Globo está comemorando 100 anos. 100 anos, porra, para um jornal, imagina, 100 anos contando a história do Brasil. E, cara, a Globo em si, era uma grande apoiadora da ditadura. O próprio jornal fala disso no documentário. Tem um documentário sobre o Globo lá no Globoplay, tá? Você entendeu? Então o Brasil queria isso. E o Caio Fernando Abreu estava no caminho contrário. Então essa metrópole que vocês veem nessa capa é o espaço das narrativas, tá? Poderia dizer que a capa da esquerda minha aqui é a capa que mostra os personagens e a capa da direita que mostra o espaço, já que nós estamos falando de uma narrativa. A Bia escreve assim, ó, tem uma edição mais nova, famosa, que a capa é um desenho do Leonilson. Uns antúrios também é super relevante. O Leonilson também é um artista visual soropositivo, e os antúrios têm essa simbologia do órgão masculino. Eu acho linda aquela capa. O Vinícius, Marcati, eu não sabia que era Marcati a sua alcunha. Olha o que o Vinícius falou. Olha aí, eu não vi essa capa ainda, mas, cara, o que aparece lá na capa? A flor. E essa ideia que o Vinícius falou, né? As flores têm muita simbologia, né? As flores são cheias da simbologia. E o Antúrio tem essa simbologia do órgão masculino. E, nossa, eu preciso procurar essa capa, Vinícius. E aí, o artista visual soropositivo. Sem eu, toda essa relação. Nossa, preciso procurar essa capa. Eu não vou procurar agora porque não tem o T no meu. Você acredita, no meu teclado não tem o T. Toda essa simbologia, e o que o Vinícius falou, por ser a capa mais recente, não sei. Eu sou encanado com capa e vestibular. Porque primeiro que eu acho as questões muito bonitas, tá? Quando isso acontece. Beleza, e você não vai errar essa questão porque você está aqui perdendo seu tempo conosco.
Ó, livro mais célebre do autor, Heterogeneidade Narrativa Contemporânea. Então, por exemplo, os contos, eles não são padrão. Vamos ler o primeiro, já para você perceber que ele não é padrão, ó. Leia comigo. Aqui nós estamos no livro, tá? Calma aí que eu vou aumentar bastante, porque eu também uso óculos. O livro começa... Ah, outra coisa, aí sim, ó. A hora que a Rafa falou de fazer uma ponte com o filme do Ney Matogrosso, falei, acho que não. Agora, fazer uma ponte com a obra da Clarice Lispector, porra, fazer uma ponte com a obra da Clarice Lispector, não tem como não fazer. Quem já leu Clarice e já leu Lispector, que é a mesma pessoa, sabe desse sentimento que a Clarice exaura na literatura, né? Eu sempre lembro daquele conto Ana, que também era leitura da Unicamp. Tipo assim, imagina uma gata que ela... Imagina você hoje, né, gata? Ó, você, gata, tem que ser você, menina. O que você quer ser quando você crescer? Tá bom, já pensou? Pensou legal? Mas esse conto Ana, eu vou te dar uma notícia boa, uma notícia difícil. Tem uma chance possível de você só ser a esposa de um cara e ficar o dia inteiro limpando a casa, cuidando dos filhos e tá feliz por isso. É a história da Ana. É a história da Ana. Lá do conto da Clarice Lispector, tá? Que eu quero fazer essa comparação, tá? Porque você percebe o quanto é sentimental. Agora é o X da questão, aquilo que a gente vai chamar de epifania na literatura da Clarice, ó. Mano, vai ter um dia na sua vida, ou vários dias, que você vai olhar pra vida e falar assim, ó, que bosta que eu fiz do adulto que eu virei. Tanto sonho, tanta coisa. Tô aqui trabalhando, pagar meu salário, para poder pagar os meus boletos, e não... Tem a sorte de trabalhar com algo que te dá prazer ainda, tá? Mas no caso da Clarice, mulher lá nos anos 80, né? O trabalhar já era algo difícil. Agora, o Caio Fernando Abreu leu muita Clarice Lispector, então tem muito isso. E ele coloca um trecho da Clarice, da Hora da Estrela, no começo do livro, ó. Quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo. É aqui que você vai ler e vai falar assim, pô, não entendi nada disso aí. Não, você entendeu do seu jeito. Você entendeu conforme a sua vivência na vida. Porque a vivência sua é uma vivência que ninguém vai saber. Não tem como saber. A vivência desses personagens é muito deles, tá? Vamos lá, ó. Aí ela fala assim, achava belo a essa época. Esse é o Osman Lins, desculpa, ó, Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Osman Lins, Guerra Sem Testemunhas, tá? Osman Lins, para quem não conhece, é o cara que escreveu Lisbela e o Prisioneiro, um livro bem legal. Achava belo, a essa época, ouvir um poeta dizer que escrevia pela mesma razão porque uma árvore dá frutos. Tá vendo? Aqui eu já vou parar e falar assim, ó, não vou parar agora, mas a gente já teria que parar assim, ó, por que uma árvore dá fruto? Por que uma árvore dá fruto? Ela dá fruto porque é a função dela. Ela dá fruto porque é natural dela dar fruto. O poeta escreve porque é natural dele escrever. Só bem mais tarde eu vier a descobrir, ó, e esse só já dá uma ideia de quebra, né? Que não era bem assim. Só bem mais tarde eu vier a descobrir ser um embuste aquela afetação. O homem, por força, não é uma árvore. E ele tinha que saber a razão por que ele escreve. Não é porque é natural, tem que ter uma razão. Cabendo lhe escrever os que haveria de dar, além de investigar a quem se destinavam, nem sempre oferecendo os maduros, e sim podres, e até envenenados. Morangos mofados. Não é o morango do amor, gato. O morango do amor brilha, quebra o seu dente, tem gosto de chocolate, você põe na rede social. O mundo tá maluco, né? Agora tem o morango do amor de luxo, que os caras estão vendendo pros famosos, como diria minha avó, e custa não sei quantos mil o morango de luxo, morango do amor de luxo. Aqui é o morango mofado. Aqui não tem o luxo. Aqui tem a dor, a tristeza, tem a melancolia.
Tem a vida, é isso que eu não queria te dizer, tem a vida. Não a da rede social, gata, a da rede social, porra, você não tem uma espinha naqueles filtros que você coloca. Aí você fica lá angustiado no espelho, falando assim, ai, meu cara do céu. Isso é a vida. A rede social é o que você talvez queria que fosse a vida. E aí causa mais essa melancolia. O Caio Fernando Abreu, graças a Deus, não viveu, senão ele teria morrido antes. Ou tenham matado ele nessas redes sociais, tá? Esse livro tem 18 contos. Você vai ler os 18? Não, você vai ler os 6, que a Unicamp pediu. O conteúdo desses contos são densos. A outra coisa que você pode anotar aí, ó, anota escreve aqui do lado da sua barriga. Muitos... deixa eu voltar para cá, ó. Muitas intertextualidades, tá? Muitas intertextualidades. Então, você já percebeu ali, ó, a Clarice, você já percebeu o Osman Lins, e você vai perceber, nossa, você lê esse livro aqui, moça, quando aparecer um artista lá, mostra pro seu pai, vai falar assim, ai, que legal, eu ouvia esse cara, tá? Beleza, não vou ler essa parte aqui, ó, a Luísa Buarque de Holanda faz um prefácio, e a gente vai pro primeiro conto, só para ver essa... Ó, outra coisa importante, pode marcar isso, tá? O livro tem 3 partes. A primeira parte chama O Mofo. E aí, dentro dessa primeira parte, tem alguns poemas. Eu não lembro quantos. Eu acho que 6. A segunda parte chama Os Morangos, né? Ó, se é Morangos Mofados, a segunda parte vai chamar Morangos, tá? E a terceira parte vai chamar Morangos Mofados. Tá? Só que a terceira parte só tem um conto e a Unicamp não pede para você ler o conto que dá nome ao livro. Tá? Beleza, vamos para o primeiro aqui, ó. Para você ver que você vai imaginar, nossa, uma história aqui e tal. Sente essa história. Agora, pensa nos anos 80, ditadura, para você entender melhor. Aqui tem uma epígrafe, né? Do Federico Garcia Lorca, que é um poeta, se eu não me engano, espanhol. Eu não vou gastar o meu espanhol mesmo, porque eu não sei uma palavra de espanhol. Mas eu acho que está escrito aqui, ó. Dejadme en este campo chorando. Esse chorando eu inventei. E o que está escrito aí? Você que é do espanhol. Deixaste-me neste campo chorando. Ó, já começa com choro. Sentimento. E esse choro, você não vai pensar em tristeza, mas é uma melancolia, é o sentimento de quem vive naquele período que eu falei para vocês. E aí tem uma outra. O monstro de fogo e fumaça roubou minha roupa branca. O ar é sujo e o tempo é outro. E esse é o conto, tá? O primeiro conto chama-se Diálogo. Tá? E, cara, o conto é um diálogo. Aqui, ó, ele tem 2 folhas. É um diálogo entre A e B, que eu não sei quem é. Eu sei que a conversa deles é a seguinte, ó. Presta atenção, para o que você vai fazendo agora, hein? Tá aparecendo aí o conto, né? O conto começa assim, ó, com A e B, tá? Você é meu companheiro. Hein? Você é meu companheiro, eu disse. Que? Eu disse que você é meu companheiro. E o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você é meu companheiro. Só isso. Tem alguma coisa atrás aí, eu sinto, hein? Não, tem nada. Deixa de ser paranoico. Não é disso que eu tô falando. Você tá falando do quê, então? Eu tô falando disso que você falou agora. Sei. Eu sou teu companheiro. Não foi assim que eu sou teu companheiro. Você também sente? O quê? Que você é meu companheiro? Não me confunda, tem alguma coisa atrás aí, eu sei. Atrás do companheiro? Não. Você não sente? Que você é meu companheiro? Sinto, sim, claro que eu sinto. Não é isso. Não é assim. Você não quer que seja isso assim? Não é que eu não queira, é que não é. Não me confunda, por favor, não me confunda. No começo, era claro.
Agora não é? Agora sim, você quer? O quê? É engraçado. Ser meu companheiro. Ser teu companheiro? É. Companheiro? Sim. Eu não sei, por favor, não me confunda. No começo era claro, tem alguma coisa aí atrás, você não vê? O quê? Que você seja meu companheiro. Não, você não. Cadê? Onde tá? Opa, acho que eu me perdi aqui, ó. Você não vê? Eu vejo. Eu quero. O quê? Que você seja meu companheiro. Hã? Eu quero que você seja meu companheiro, eu disse. Que? Eu disse que eu quero que você seja meu companheiro. Você disse? Eu disse? Não, não foi assim, eu disse. O quê? Você é meu companheiro. Hã? Ad infinitum. Esse ad infinitum, né, que está em latim aqui, é infinito. Vai ser assim, infinito. Você percebe? Parece muito estranho quando você lê. Por isso que eu quis ler agora, para falar dessa heterogeneidade. Tem contos de diversas formas ali, tá? Agora, o que você tem que ler isso é com um pouco de maturidade. Porque qual que é a essência desse conto que a gente acabou de ler? Você consegue compreender? Qual que é a essência? É aí que você tem que mergulhar, porque você já é adulto, né, gato? Você só consegue ler um parágrafo da rede social. Graças a Deus eu vejo que uma galera que está aqui conosco está debruçada nas obras já faz um. Agora, é lógico, eu falo assim, o conto é uma forma legal de você entrar. Para quem não gosta, isso é uma porcaria mesmo, tá? Mas para quem não gosta, pensa assim, ó, nada ali é o que é, tudo é o que pode ser. O que é o companheiro? Porque você vai falar assim para mim, você que é mais virgão, você vai falar assim, mano, eles vão se pegar ali, né? Um tá afim do outro. Pode ser, por que não pode? Claro que pode, tá mais explícito isso aí. Agora, você não pode esquecer que companheiro era um termo muito comum para a galera se mostrar, né, daquele grupo que se mostrava muito contra a ditadura. Se você pegar no o PT, o PSOL, que são esses partidos menos conservadores, mais relacionados à esquerda, é muito comum esse uso do companheiro para um se relacionar com o outro. Isso é herança lá na ditadura, tá? E se esses caras estiverem falando disso? Porque na ditadura tem uma série no Globoplay maravilhosa que está passando, que é a série que conta a vida do Raul Seixas. O Raul Seixas e o Paulo Coelho, escritor, mano, eles construíram uma vida juntos. Muita gente diz, a galera adora, o povo fala mesmo que na tortura, no meio da tortura, um entregou o outro na ditadura. E se esses caras estiverem falando disso? Porque a literatura, mano, ela tem uma capa, o escritor, ele é artista, ele quer ser dizer de uma forma menos aberta, ainda mais na ditadura. O cara homossexual teve que fugir do país por causa disso, desse conservadorismo, tá? Então, e se ele estiver falando disso? E o mais gostoso do mundo. E se ele quis escrever assim, para deixar no ar que podem ser dois caras ali, que um quer se declarar para o outro, dois amigos, que é o que vai acontecer no conto que eu queria ler com vocês, que acho que não vai mais dar tempo, que é aqueles dois, ou se são dois caras com ideologias políticas, um com medo de se declarar para o outro, tá? Beleza, olha que genial. Caio Fernando Abreu, escritor, jornalista, dramaturgo e tudo mais, nasceu em 12 de setembro de 1948. Edilson Wagner Lopes Rodrigues nasceu no dia 11 de 1981. É considerado um legítimo representante da cena cultural do país nos anos 80, principalmente dessa cena cultural de resistência à ditadura, tá? Aqui, como eu sei que vocês gostam de falar da vida dos outros, o professor de literatura também gosta. Caio Fernando Abreu nasceu no Rio Grande do Sul, em 1948, tá? Já era aquele moleque que, com 13 anos, já ganhava concurso literário na escola, fez letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 67, mudou para São Paulo e começou uma carreira jornalística.
com o ato institucional número 5, que, se eu não me engano, é de 68, posso estar muito errado, o Caio Fernando Abreu foi perseguido, tá? Foi um dos estudantes, um dos professores, um dos jornalistas perseguidos pela ditadura porque disseminava ideias comunistas, ideias contra os costumes. Ele era um homossexual, ele era o cara que escrevia Terça-feira Gorda. Não falamos do Terça-feira Gorda, que é um conto que eu queria ler muito com vocês, eu queria muito que vocês lessem. Eu acho que é o conto mais explícito, tá? É o conto em que, numa terça-feira de carnaval, ó, já me desiludi de ler com vocês ou aqueles dois, vou contar a história. É um conto, Terça-feira Gorda, em que tá rolando um baile de carnaval, e aí o carnaval te lembra o quê? Igreja ou putaria? Depende, eu particularmente gosto muito de ir no retiro, lá da minha igreja, tá? Mas eu percebo que a maior parte dos meus amigos gosta de sexo, drogas e rock and roll no carnaval, tá? Então é isso, tá tendo a terça-feira, o nome do conto, lembra que nós falamos? Não esquece o nome dos contos. Aquele ali chamava Diálogo. Quando você foi ler, o que ele era? Um diálogo. Que genial, né? Terça-feira Gorda. Uma terça-feira de carnaval, pá, a galera tudo ali. Porra, amanhã é quarta-feira de cinza, vai começar a trabalhar na festa, todo mundo chamando. Um cara olha pro outro no baile e acontece aquilo que acontece na música do Dom Jobim lá. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos seus resolvem se encontrar. Eles não conhecem. Eles estão ali, tá, um fica de flerte com o outro, igual você faz com as suas gatas, igual você faz com seus gatos, igual eles estavam fazendo, no baile de carnaval ainda, tá? Vai ter tusca em São Carlos, tem momentos mais delicados. Eles estão ali e tal, eles começam a se olhar, vão se aproximando, aquele... os dois sem camisa, aquela sunguinha e tal, e eles começam a se pegar ali no meio do baile de carnaval. Mano, você entendeu o que nós estamos falando? Nós estamos em 2025. O Caio Fernando Abreu estava em 1980. Hoje, isso poderia causar um certo estranhamento ali da galera preconceituosa, a galera que adora fiscalizar o do outro. Nos anos 80, imagina. E eles começam ali, começam a se pegar. Só que aí é carnaval, né, gata? É carnaval. Eles começam a se pegar fortemente. Por isso que esse conto eu acho que é o mais explícito. Fortemente, fortemente. Aí eles percebem que estão incomodando a galera ali. Uma galera fica incomodada, um olha pro outro, eles se conheceram ali. E... Só que tá rolando um fervo, né? Eles estão quentes. Sabe como é que é? Eles saem dali e tal, vão pra praia. Aí ali na praia, eles fumam um. Eles estendem uma carreira lá de... tô falando pra você que é o conto. Por certo, que ele foi perseguido pela ditadura. Imagina os militares lendo isso. E aí eles começam a se pegar fortemente ali na areia. Fortemente. Quando eles vão parar de... Quando eles vão... Onde vai ser o fim disso? O fim disso vai ser quando o narrador fala que de repente ele ouviu um barulho e ele só sentiu um pontapé nas costas. Sentiu um pontapé nas costas. Quando ele olhou para trás, toda a galera que estava lá no bar e ficaram incomodada tinha seguido eles. Sentiu um pontapé nas costas que deu tempo dele levantar e sair correndo assim, ó. A cena final desse livro, desse conto, é ele falando que ele lembra de olhar para trás, aquela galera, ele saiu correndo, e ele lembra do olho inocente, né, do cara que não devia nada, que ele estava pegando ali, e o dente dele voando para longe. Ah, e uma poça de sangue que se formava ali do lado da boca dele. Acabou o conto. Terça-feira Gorda, tá? Vamos lá, vamos analisar o conto, né? Toda essa simbologia do carnaval, do prazer,
E principalmente essa ideia do não poder ser quem é, né? Não poder ser quem é, porque lembra daquele personagem lá sentado no divã, lá no sofá, naquela cidade ao lado. E é isso, cada vivência é uma vivência, cara. A sua vivência nunca vai ser a minha nunca vai ser a sua. E a sociedade não vai entender isso, não entende. Você entendeu? A última cena. E aí, o que é a lacuna desse conto? Você nunca vai saber o que aconteceu com o amigo dele. Se ele morreu, se ele. A cena, eu acredito que ele tenha morrido, tá? Ou ficou muito pela descrição, né? Poça de sangue, o pontapé. Ele toma um pontapé nas costas, o narrador, né? Pense sempre isso, o narrador em primeira pessoa, tá? Vários textos desse aqui, o narrador é primeira pessoa. Ou aqueles dois que a gente vai tentar ler pelo menos um pedaço, não é, tá? Acho que é um narrador. Como ele chama aquele safado, hein? Onisciente. Beleza. Ó, então voltemos aqui pro slide. Esse exilou na Europa em 94. Ele descobriu que era soro positivo, tá? Morreu em 96, né? A AIDS era uma doença que não tinha cura, né? E o mais, a AIDS, além de ser uma doença que não tinha cura, até se descobrir como ela se disseminava e tal, era tipo a Covid, só que não pelo ar, né? As pessoas tinham medo de encostar quem tinha AIDS. De qualquer coisa que alguém que tinha AIDS encostar, você não queria nem encostar, tá? Hoje em dia, é uma doença que não é nem, muitas vezes, nem transmissiva, desde que seja cuidada, né? Olha que diferença, né, cara? 30 anos depois. E o Jornal do Brasil escreveu, um vazio na prosa de ficção. Não vou passar esse próximo vídeo, tá? Que seria o próprio Caio Fernando de Abreu falando dele. Uma coisa que eu acho interessante do Caio Fernando de Abreu falar, a camisa dele. Pra que ser normal? Já diz muito, né? O Caio Fernando de Abreu, nesse vídeo, eu acho legal, porque ele fala que quando ele se exilou nos Estados Unidos, ele passou em frente a uma livraria que vendia o livro dele e ele não tinha dinheiro para comprar um livro dele. Você imagina, tá? Outra, eu não vou passar o vídeo, tá? Eu quero... Deixa eu só tentar passar o slide agora. Aqui, ó. Tá bom, obrigado. Tá? Ó, a literatura contemporânea, né? 1980 vai ser algo bem contemporâneo. Os grandes centros urbanos, essas histórias acontecem em grandes centros urbanos, não vai ter nenhuma que aconteça em Ibaté, tá? A literatura contemporânea, esse conservadorismo e a rejeição, ali onde está escrito era para ser E, tá? Porque no meu teclado não tem o T e eu errei esse acento. Então, o conservadorismo do período da ditadura, tá? E a rejeição social do indivíduo, seja ele por ser pobre, seja ele por ser homossexual, seja ele por ser doente, tá? As ditaduras e o exílio dos artistas, já falamos disso, a Clarice Lispector e esse fluxo de consciência. Eu preciso falar um pouco desse fluxo de consciência e dessa epifania, tá? Ó, vai cair muito esse termo na sua prova, tanto com Clarice quanto com o Caio. Fluxo de consciência é aquilo que acontece quando você está pensando. Então, quando você pensa, o pensamento não é muito organizado, né? Ele corta uma... Você está pensando em algo, de repente vem uma ideia diferente, de repente você está olhando algo e está pensando em algo diferente. Mas aquilo que está... Isso que está acontecendo agora, que eu estou falando, e tem vários de vocês que estão com a cabeça lá em Nárnia. Esse é o fluxo de consciência. E só que a Clarice e o Caio, eles vão pôr isso no papel. E muitas vezes isso corta. Nossa, eu sou o mestre dessa ideia de cortar uma ideia, começar outra. Eu preciso me policiar com isso. Muito, aliás. Só que esses pensamentos são pensamentos muito subjetivos, né? Muito pessoais, tá?
Esse é o fluxo de consciência. Você vai perceber que a escrita não é muito organizada. Não tem algo que acontece para depois dar resultado em outro acontecimento. De repente está acontecendo. Ó, tem algo interessante que tá acontecendo algo, de repente muda para um outro espaço, para um outro personagem. As meninas lá da FUVEST tem muito isso. Para quem teve contato com o livro As Meninas, é aquele livro que várias vezes você vai ler e fala assim, ó, não entendi nada. É isso, é o fluxo de consciência, tá? Quantas vezes você está conversando com uma pessoa sobre um assunto e pensa assim, nossa, ela tem um olho diferente, né? Sei lá, ela é legal, ela é estranha. É isso, e esse pensamento tá ali. E a epifania é o momento de explosão de tudo isso, tá? A epifania, por exemplo, aquela personagem da Clarice que eu falei, que é a Ana, que queria ser artista e virou esposa de um cara que cuida de 3 filhos, cuida da casa. Um dia ela vai no supermercado e ela passa a olhar para o mundo com uma raiva porque ela começa a refletir sobre isso, né? O que ela não foi, por que ela não foi. E esse é o momento de epifania, aquele momento que você estoura, aquele momento que você... Tá? Então tem vários desses elementos na narrativa da Clarice e do Caio nesse livro, tá? Não são todos, mas tem. Essa é uma cena icônica da televisão brasileira, que é a Raquel de Queiroz. A Raquel de Queiroz é leitura obrigatória lá da FUVEST, tá? Quem tá lendo... Como chama? Um livro, nossa, inclusive eu tenho que agradecer a Karina, que ela me arrumou esse livro que eu procurei 3 meses, ela me arrumou em 3 minutos. Caminhos de Pedra, tá? Quem escreve o livro da FUVEST lá, Caminho de Pedra, é essa gata aqui, ó. Muito parecida com a minha avó, aliás, Dona Adélia. Mas ela é a Raquel de Queiroz, tá? E se você perceber lá no livro da FUVEST, para quem lê, lá os personagens são sindicalistas, eles se chamam de quê? Companheiros. Fazendo uma ponte com o diálogo. Só que a Raquel de Queiroz, ela apoiou a ditadura. Ela é mais velha que o Caio, né? E aqui no Roda Viva, mano, teve uma treta entre os dois. Uma treta, tá? Eu não vou passar, mas se você quiser procurar, isso aqui... Ah, eu vou passar. Já tá fudido mesmo. Professor, eu acho que tá sem som. Ah, sério? Ah, então não vou dar sequência não, tá? Tá bom, eu vou passar para frente. Puta, essa cena é icônica. O Caio Fernando Abreu xingando ela porque ela apoiou a ditadura e ela falando que o Caio Fernando Abreu é muito jovem e também não acha muito certo as coisas que ele faz. O estilo do Caio Fernando Abreu, então, tá? Ruptura com a literatura canônica. O que é uma literatura canônica? Ele rompe com Machado de Assis, Guimarães Rosa, os grandes escritores, tá? Para ele se tornar o grande escritor no estilo dele, tá? Realismo urbano. Creio que vocês não tenham chegado ainda no realismo nas aulas de literatura, ou se chegaram, o realismo é a literatura que vem depois do romantismo, né? Eu sempre falo para você fazer essa comparação, né? Ó. Romantismo, pega a música do Luan Santana. Aquelas histórias de amor lá, nossa, é só da música, né? Pega um filme romântico, aquelas histórias só do filme. Na vida real, é diferente, né, gato? Tá? Eu lembro que nas aulas de literatura, quando a gente trabalhava aquela música do Luan Santana, que a mulher ia estar esperando o cara até que ele voltasse, velhinho, gaga e não sei o quê. Pô, quantas histórias de amor você conhece isso? Que deu errado lá na infância? O cara esperou a vida inteira até a moça voltar. Com 90 anos vai namorar no sofá. No realismo, já ia falar que 90 anos tá a possibilidade de estar trocando a fralda um do outro. Você entendeu? Então o realismo, ele é uma visão diferente do romantismo. O romantismo é o que poderia ser, que bom que fosse, que legal.
Se todo mundo se amasse, se todo mundo que casasse, casasse por amor, se todo o casamento fosse até que a morte o separe, se todo pai amasse o filho como o filho ama, isso aí é romantismo, tá? O realismo vai vir com essas temáticas da existência, a existência, aquilo que existe de verdade, tá? E o que existe de verdade nos personagens do Caio Fernando Abreu. Dificuldades financeiras, dificuldades sociais, dificuldades de expressar sua ideologia, solidão, angústia, tudo isso dentro daquele centro urbano, tá? Questões profundas sobre a existência humana, a busca por uma identidade, a questão da morte, a questão do amor, o sentido da vida, para que se vive? Por que se vive? Para que, qual que é o sentido de estar vivo? O Brás Cubas, quando morreu, falou que isso aqui tudo é uma palhaçada, tudo isso aqui que nós estamos fazendo, ó, você trabalhando aqui, estudando não sei o quê, como vai comprar uma casa, você vai morrer, morreu, tchau, acabou. O Brás Cubas diz isso, tá? Os personagens do Caio, eles estão buscando esse sentido, né? Buscando essa existência, buscando esse querer, esse combustível que alimenta a vida. Por exemplo, por estarmos aqui agora, eu sei que um dos sentidos da sua vida hoje é passar no vestibular. Então, você está aqui, você está vivendo e pensando nisso, é um dos seus combustíveis, cada um temos os nossos, tá? Que muitas vezes é mais que um. Vou falar da linguagem, né? Nós já lemos um conto ali que não foi muito ideal para mostrar isso. Linguagem poética e intimista, tá? Então, aqui a respeito da linguagem, você vai ter várias figuras de linguagem, tá? Influência do modernismo, que vocês vão ver mais para frente, representação da sexualidade, bastante, senso de urgência, ambiguidade e simbolismos, tá? Muitos simbolismos. Não esquece que lá no conto Pera, Uva e Maçã, a moça tropeçou num caixão. Eu não acredito que o Caio tenha dito caixão ali como caixão mesmo, porque isso está muito fora da realidade. Se ele é um escritor realista, não é toda hora que alguém tropeça num caixão, tá? Acho que ali tem um simbolismo e tal. O cara não atender a porta. O cara não atender a porta lá no conto Além do Ponto. Isso tem um simbolismo. A garrafa de conhaque apertada no peito. A agenda apertada no peito. Isso deve ter algum simbolismo. E aí, cara, fique livre. O ideal é que você fique livre para quê? Para saber que a sua leitura é a que vai. A única não vai perguntar sobre esse simbolismo, porque isso é muito pessoal de cada um que vai ler, tá? Mas é entender que existe. Personagens marginalizados, diálogos internos, né? Faz referência àquele fluxo de consciência que nós falamos. Então você vai perceber que boa parte dos narradores, se não forem em primeira pessoa, igual o cara do Além do Ponto, que ele tá contando que ele estava indo para casa desse cara, que ele não queria que ele percebesse que ele andava bebendo, ele não queria que eu percebesse. Isso é a primeira pessoa, ele tá contando a história dele. No conto Aqueles Dois, o narrador é um narrador sempre onisciente, tá? Porque esses diálogos internos da nossa mente, quem vai contar, se não for o próprio personagem falando sobre os pensamentos dele, tem que ser um narrador onisciente, aquele que sabe os traços psicológicos do personagem, tá? Atmosfera melancólica, tá? Beleza, ó. Não vai dar tempo de ler o conto, mas eu quero começar e mostrar um pedaço da linguagem para vocês no conto que eu tinha escolhido, que eram Aqueles Dois, tá? A gente tem 8 minutinhos aí, dá para ler um pedaço e perceber essa... Deixa eu achar o livro aqui. Achei. Deixa eu descer lá no conto Aqueles Dois. É o último conto do livro, tá? Particularmente o que eu mais gosto.
Aqui é um texto do Caio Fernando Abreu. Nossa, é legal esse livro, essa conversa aqui. Tem uma carta que o Caio Fernando Abreu, acho que ele manda para a irmã. E ele fala sobre o processo de criação. Mano, eu gosto muito desse final aqui, ó. Deixa eu ver. Calma aí. Não é, é o último conto da segunda parte, né, ó. Aqui começa a terceira parte, tá, ó. Deixa eu ler só o finalzinho, porque eu acho maravilhoso, ó. Mas, quando eles saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma clínica psiquiátrica ou uma penitenciária, vistos de cima pelos colegas todos na janela, então tem dois caras aqui saindo, eles acabaram de ser despedidos da repartição que eles trabalhavam. Sabe por quê? Porque eles começaram a ter um caso entre eles. Os dois. Os dois, o Raul e o Saul, tá? Os dois se conheceram no trabalho. Um tinha acabado de acabar o noivado. O outro tinha acabado de sair de um relacionamento. Os dois chega o Raul, acho que, ou o Saul, não lembro. Chegou na cidade, ele não tem nenhum familiar. Tem nenhum familiar. O outro é um cara sozinho. Eles se conhecem no trabalho, começam a se aproximar. Nem o momento do livro eles se beijam, da história, tá? Nenhum momento da história eles se beijam, nenhum momento eles têm nenhuma relação. Mas fica subentendido que eles estão gostando do outro. Você acredita que o patrão demite eles? Manda eles embora por causa disso, porque aquele lugar ali não poderia dar um mau exemplo. Ali era um lugar que a família tinha uma história e não sei o quê. Olha os dois saindo, vê se eles estão chateados. Mas quando eles saíram pela porta daquele prédio grande e antigo, parecido com uma clínica psiquiátrica ou uma penitenciária, nossa, tem vários lugares que você vai trabalhar, parece uma clínica psiquiátrica ou uma penitenciária. Fica preso lá, aquelas paredes brancas, ele fala, as paredes eram tudo branca. Vistos de cima pelos colegas, porque os colegas, principalmente os colegas homens, tem uma coisa que a minha esposa fala muito também. Minha esposa fala assim, cara, geralmente os caras homossexuais são muito lindos, muito bonitos. Eu falo pra ela, não sei o que dizer. Mas geralmente é, e esses dois caras, eles eram muito fortes, muito bonitos. Imagina aqueles velhos arrombados, gordinhos, que trabalhavam lá na repartição, mó tempo. Tudo lá na janela, falando, olha lá, olha os viadinhos indo embora, olha os viadinhos indo embora, se demitido, isso aqui. Demoraram alguns minutos. Ah, não, deixa eu voltar. Ó. Vistos de cima pelos colegas, todos na janela, a camisa branca de um e a azul do outro estavam ainda mais altos e mais altivos. Alto de tamanho, porque eles eram altos, né? Os dois eram altos. O Raul era alto e o Saul era alto. As meninas da repartição, várias das meninas da repartição que eles trabalhavam, trocariam o marido delas por eles tranquilamente, o narrador fala. E isso irritava os caras, né? Aí foram lá, fizeram a caveira deles pro patrão mandar eles embora. Lógico que eu tô contando numa linguagem porca, né? O Caio Fernando Abreu é o dono do negócio. Então, eles estavam mais altos, que é o tamanho, e altivos no sentido de, ó, não tem cabeça baixa, nós estamos sendo demitidos pelo preconceito de vocês, idiotas. A gente vai seguir nossa vida. Demoraram alguns minutos na frente do edifício. Depois, apanharam o mesmo táxi. Os dois foram no mesmo táxi. O Raul abrindo a porta para que o Saul entrasse. Ai, ai, alguém gritou lá da janela. Mas eles não ouviram. O táxi já tinha dobrado a esquina. Olha esse final desse conto. Pelas tardes poeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia uma gema, parecia a gema de um enorme ovo frito no azul, sem nuvens do céu, ninguém mais conseguiu trabalhar em paz na repartição. Quase todos ali dentro tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre. E foram.
Esse conto é o conto que eu mais acho bonito do livro, tá? Eu queria muito ter lido ele com vocês, porque a aproximação dos dois, os dois não eram homossexuais, isso que é interessante, tá? O Caio Fernando Abreu traz essa delicadeza. Os dois tinham saído de um relacionamento, se relacionar, e tudo aqui é muito simbólico, tem as referências musicais, tem as referências a artistas da época e tudo mais, tá? É isso que eu vou fazer, então. Vou finalizar, tá? Para finalizar, pessoal, eu queria que vocês fizessem alguma pergunta para a gente finalizar, alguma pergunta, algum comentário. Eu acho que a gente falou bem do livro, tá? Deu para analisar as principais características. Não é um livro que vai te causar muita complexidade, mesmo que ele é bastante contemporâneo, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Alguma pergunta para a gente amarrar esse primeiro livro? Ninguém? Então, beleza, pessoal. A gente finaliza por aqui. O nosso próximo livro vai ser o Olhos d'Água. Então, quem puder, já vai dando uma lida lá. Olhos d'Água é um livro que a Unicamp pede todos os contos. Também é um livro de conto, tá? E é isso, pessoal. Valeu. Muito obrigado pela participação de vocês. Tentem ler os contos, tá? E a gente vai comentando isso nas aulas também. Beleza? Valeu, valeu, Maria Eduarda. Valeu, beijo, galera. Valeu, Cá. Valeu, Carla. Tchau, beijão. Valeu.